vamos pegar aqui e vamos entender um pouquinho desses modos de mesclagem, né? Eu vou fazer um degradê que vai do branco para o preto, ou do preto para o branco. Vou fazer um degradê aqui para a gente entender o que eles fazem. Quando eu tenho um degradê do preto para o branco no modo normal, é assim que ele fica, tá? Não tem nenhuma interação com as camadas de baixo. Agora, se eu mudar o modo desse degradê para um dos outros modos, a forma como ele se comporta e que ele se mistura com a camada de baixo vai mudar. Então, vamos ver aqui, ó, os que a gente mais utiliza normalmente. Multiplicação. Vamos entender aqui o que o multiplicação faz. Ele elimina todos os pixels claros da imagem e mantém só os pixels escuros. Além disso, ele pega esses pixels escuros e utiliza eles para escurecer os pixels que estão embaixo. Então, se eu, por exemplo, pegar e duplicar a camada original, apertar Ctrl J na camada original e passar ela para multiplicação, ela vai ficar duplamente, ele vai duplicar todos os pixels utilizando eles para escurecer. Então ela vai ganhar aí o dobro da densidade que ela tem. Então esse é o multiplicação. Depois eu tenho um que eu uso bastante, que é o divisão, que é o contrário. Ele vai eliminar os pretos, as áreas escuras. Olha só que interessante. Eles são exatamente opostos. E quando eu falo de multiplicação, eu tenho como ponto neutro o branco 100%. O branco 100% ele é invisível no modo multiplicação. E o preto 100% é invisível no modo divisão. Agora, um modo que eu gosto muito de usar é o luz indireta. Olha o que o luz indireta faz com o degradê. Ele é a soma do divisão com a multiplicação. Se eu passar para o normal, ele fica normal. Se eu passar para multiplicação, ele usa para escurecer. Se eu passar para divisão, ele usa para clarear. E agora, se eu passar para luz indireta, ele divide no meio. E aí, para a direita, ou seja, mais claro que 50% eu uso para clarear e mais escuro que 50% eu uso para escurecer. Então esse modo aqui é muito legal e é um modo luz indireta que aplica contraste. Então se eu pegar o pincel agora com a cor branca, eu não vou estar jogando tinta branca na imagem simplesmente como eu estaria se estivesse jogando no modo normal, ó. Se eu pegar o pincel e fizer isso aqui no modo normal, eu jogo uma tinta branca. Agora, se eu passar essa camada para luz indireta, eu estou usando a tinta branca para clarear a imagem que está embaixo. Certo? Essa é a base, essa é a teoria. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada, eu vou mudar ela para luz indireta e eu vou usar o pincel preto e branco para clarear e escurecer a pele dela, o cabelo dela, o olho dela, da forma que vai trazer mais profundidade e volume para a imagem. Então, olha só, eu vou usar aqui 100% de opacidade, um fluxo de 2%, porque eu uso a canetinha da Wacom, então eu consigo pintar bem rápido, tá? Então, se você está com o mouse, dá para usar um 5%. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a clarear algumas regiões onde normalmente recebe mais luz, né? Então a testa aqui recebe mais luz. Normalmente é onde é a área onde se faz a maquiagem e ilumina também, né? Então a gente vai ressaltar isso. Aqui no centro do nariz tem um realce bem legal que vale a pena ressaltar também. E aqui nas maçãs do rosto a gente pode aproveitar para clarear um pouquinho da olheira. Do outro lado também, só que eu já tenho que perceber aqui, ó, que do outro lado eu já tenho mais sombras, então eu não posso clarear tanto quanto eu clareei daquele lado lá. E aí eu vou continuar. E eu posso remover algumas manchas também. E isso tudo pintando com pincel branco na camada vazia que eu acabei de criar, certo? Agora eu vou apertar X no teclado, porque o X inverte as cores que estão aqui na esquerda, ó, branco e preto, se você apertar X, ele vai inverter. E aí com o preto agora eu escureço, olha só. E aí eu vou escurecer normalmente os contornos. Sempre com o pincel com fluxo ou a opacidade bem baixinho, para evitar manchar. Dá para reforçar um pouco a maquiagem também.
Esse modo aqui ele é legal de usar na pele, por quê? Porque ele não tende a saturar tanto. E a nossa pele, por natureza, ela não é muito saturada, ela não é muito colorida. E aí tem esse outro modo que ele satura mais e contrasta mais. Que eu gosto de usar para os olhos, para o cabelo, para a roupa, para o cenário, menos para a pele, porque eu acho ele muito agressivo para a pele. E aí eu vou equilibrar aqui. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, vai uma dica aí que é muito legal, muito divertido e tem muita gente que não sabe. Mas existe uma ferramenta no Photoshop chamada Rotate Tool, na versão inglesa eu acho que é rotacionar, que tem a tecla de atalho letra R. E basta apertar R no teclado e clicar e arrastar na imagem para movimentar o ângulo dela para facilitar o seu trabalho aí na hora da edição. Olha só, ele coloca ali uma guia e aí você consegue movimentar em tempo real aí para facilitar. Eu uso bastante essa ferramenta, principalmente quando eu tenho uma foto assim em que o rosto não está reto, porque a gente está acostumado, é mais fácil de trabalhar no rosto reto, e aí quando a menina está deitada ou sei lá, tira foto de cabeça para baixo, dificulta, vira aqui, faz o tratamento, vai ajustando. Para fazer seleção também é muito bom de usar essa ferramenta aqui. E aí depois que você acertou tudo, beleza, só pega ela novamente, aperta R e aperta ESC, que ela volta para o ângulo normal aí de 0 graus. Beleza, o que eu ia fazer? Eu ia usar essa ferramenta para ver o rosto dela de frente, assim, retinho, porque a gente está acostumado a ver todos os rostos que a gente vê assim. E assim fica mais fácil da gente ver se tem alguma coisa ali que dá para ajustar, né? E não tem nada, eu acho, tá? Tudo ok. Vou tirar aqui algumas marquinhas. Coisa leve. Eu não vou fazer nem a separação de frequência nessa daqui, tá? Beleza, agora eu aperto R e aperto ESC. O que eu ia fazer agora? Eu vou criar uma nova camada do lado da lixeira, tá? Sempre quando eu falar criar uma nova camada, é apertado no botãozinho que tem do lado da lixeira ali. E não confundam isso com duplicar uma camada. Duplicar a camada é fazer uma cópia da camada que está selecionada ali. E aí você aperta Ctrl J. Criar uma nova camada é do lado da lixeira. Ó, eu até vou iluminar aqui, ó. E aí eu vou pegar essa segunda camada e eu vou trocar ela não para luz indireta. Eu vou trocar para sobrepor, que é o overlay. O overlay ele tem basicamente o dobro da intensidade do luz indireta. Então ele satura mais e ele contrasta mais. Eu gosto de usar isso para os olhos, olha só. Vou pegar o pincel na cor branca, 2%. Eu vou pegar o R aqui, ó, e vou rotacionar ela para deixar mais fácil de eu interpretar aqui o que está acontecendo. Pego o pincel e pinta com 2%. Cuidado para não exagerar, só para dar um brilho a mais mesmo. Beleza, e aí eu ainda posso fazer alguns reflexos, né? Eu gosto de fazer uns brilhos a mais. E aí, aperta R, ESC, e agora eu posso fazer alguma coisa no cabelo. Vamos clarear algumas partes do cabelo, as partes estão mais volumosas aqui. A roupa. E aí eu gosto de trabalhar no fundo, ó. Eu vou pegar o pincel bem grande e vou escurecer aqui o fundo para criar uma vinheta bem personalizada e dar mais destaque, mais atenção para ela.